O deputado federal Paulo Bilinski afirmou em um podcast que pobres não deveriam votar e fez insinuações sobre a falta de poder cognitivo do estado do Maranhão. É isso mesmo que você ouviu. Agora ele vai ter que responder à Comissão de Ética da Câmara e ao Ministério Público Federal. É o mínimo, né? É o mínimo. Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca agora no Plantão no Meteoro. Bora lá. Sofia, a gente vinha falando no último corte sobre impunidade parlamentar. E aí, bora continuar falando sobre isso, né? É o jeito, né, Ana? É o jeito porque a gente sai do Nicolas ressuscitando a fake news do Pix para ir para o Paulo Bilinski falando que pessoas que recebem Bolsa Família não deveriam poder votar. E aonde que ele falou isso foi no podcast Três Irmãos. Vamos lá. Eu acho que quem recebe dinheiro do governo não tem liberdade para votar, não poderia votar. Isso é inconstitucional, né? Mas eu acho que isso é o justo. E essas Então- pessoas que vivem de assistencialismo, que vão passar a não ter o direito mais de ter uma representatividade, elas não têm direito de escolher mais nada no país. Os outros que têm dinheiro, que não estão precisam- sustentando elas, Esses vão decidir tão a vida sustentando- delas. Vai que decidir tão- a vida delas depois. Vai fazer as exatamente isso. Por políticas quê? pra ela. Vai falar Exato. assim, ó, a partir de hoje a Exato. gente vai pagar metade, a gente vai pagar 10%. É isso aí. Ó, a partir Exatamente de isso. hoje você não vai ter direito a uma casa ali, você vai morar numa colônia ali com 5 pessoas. Você vai porque pra favela. Não, aqui você quer ter direito, você quer escolher o futuro da nação, você tem que contribuir. Se você quer viver do dinheiro dos outros, você não tem direito de escolher o futuro da nação. Você não é livre para escolher o futuro da nação. Você é um escravo do Estado. Ô, Bilinski, Vamos ficar por aqui. Eu tenho que admitir que eu consegui ficar impressionada que o Bilinski falou um absurdo tão grande, mas tão grande que até o pessoal do podcast Três Irmãos ficou... ficou sério que você tá falando isso? Mano, né? Mas isso é inconstitucional, isso, né? O pessoal vai viver Mano, ali. você tá doido? E ele com um sorriso. Ele sorrindo, e ele falou, não, é isso mesmo. Mas, gente, isso significa que os caras vão começar a dizer, não, a gente agora não vai pagar imposto. Mas é isso mesmo! É isso! Sabe? Gente. E o mais engraçado, sabe o que é? Que o pessoal começou a dizer que o Bilinski falou que pobre não deveria poder votar. Vocês concordam que é isso que ele falou? Uhum. Ele jura que ele não falou isso. Ah, tá. Ai, veja bem, tava fora de contexto. Os idiotas por aí dizendo que eu falei que pobre não pode votar. Olha que babaquice. A única coisa que eu disse é que quem recebe Bolsa Família e outros benefícios do governo não tem liberdade para escolher. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a pessoa depende do Estado... Não, aí ele tá colocando como se fosse descritivo. A gente acabou de ver o trecho. Era prescritivo. Ele tá dizendo que deveria ser assim. Ele não está dizendo que é assim. Ela nunca vai votar para diminuir o tamanho do Estado. Ela nunca vai votar para você pagar menos imposto, se o que sustenta ela é o seu imposto. Então a gente está num ciclo vicioso, em que mais de 50% da população recebe Bolsa Família. Ou seja, o Brasil vai pro buraco, graças a idiotas como você. Ele nem tenta esconder que assim, o objetivo tem que diminuir o imposto, tem que diminuir o imposto. Amigo, eu não discordo que tem que diminuir o imposto para as pessoas de baixa renda, para as pessoas até da classe média, só que a gente tem que compensar isso botando imposto em cima dos super ricos. E chega na hora de botar imposto nos super ricos, aí ele não vai gostar da ideia, né? Aí ele não vai gostar da ideia. Mas enfim, Ana, bom seria se fosse só isso que ele tivesse falado de besteira naquele podcast. Não, ele conseguiu ir além.
ele conseguiu ir além e ele foi falar sobre o Maranhão. A extensão territorial brasileira, ela gera muita heterogeneidade. Esse é o problema. Então você pode ver, por exemplo, Santa Catarina é extremamente homogêneo, né? Por ser extremamente homogêneo, se Santa Catarina tivesse mais liberdade para legislar, você teria leis muito melhores para aquele estado. Agora, compara Santa Catarina com Maranhão. Compara. É o mesmo país. Dá para comparar? Não dá, né? Maranhão é uma bosta. Como é que você vai comparar com Santa Catarina? Qual que é o estado mais antigo do Brasil? Salvador, né? Bahia. Bahia, desculpa, Bahia. Tá. Exato. Falei Santa a Catarina capital aqui. Santa Catarina é de quando? É mais recente, né? Uhum. Então tem outros elementos aí, né? Meu Deus! Me fala aí, eu quero ouvir sua análise aí. Não. Aqui cada um tira a sua conclusão. É porque tu é covarde e não tem coragem de falar o que tu quer falar, porque você sabe que é errado. Ele sabe que ele vai ser acusado do quê? De racismo, talvez? Eu não tenho como saber o que ele ia falar, né? Já que ele não falou. Mas eu imagino que é o Dog Wilson, né? O Dog Whistle. Uhum. Apito de cachorro, gente. Apito de cachorro. Uhum. Que o público dele entendeu o que ele quis dizer. E ele não tem a coragem. Se faz todo de corajoso, eu sou machão, mas ele não tem coragem de falar o que pensa. Enfim, Ana, falando ou não, ele não se poupou de falar que Maranhão é uma bosta, né? Isso ele falou abertamente. E isso rendeu aí que o vice-governador do Maranhão, o Felipe Costa Camarão, fez aí uma notícia-crime contra ele na Procuradoria-Geral da República. E também tivemos, por parte dos colegas dele no parlamento, foram ao Conselho de Ética. Então, aqui, o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB também do Maranhão, afirmou que o episódio extrapola o campo da divergência política e configura ataque direto à dignidade de um ente federativo e de sua população. Não se trata de opinião política nem de crítica administrativa. É um ataque direto à dignidade de um Estado e de seu povo. Se vai dar alguma coisa no Ministério Público Federal, se vai dar alguma coisa na Comissão de Ética, aí é outra história. Na Comissão de Ética eu já adianto que provavelmente não vai dar em porcaria nenhuma. No Ministério Público Federal tem um pouquinho mais de esperança, mas também não é lá muita. Mas, Ana, é só para a gente ver o esgoto que foi colocado, que colocaram um cano saindo direto dentro do nosso parlamento, né? Porque eu não consigo entender como é que um cara desses consegue ser deputado federal. Que nojo desse discurso todo. E realmente, Sofia, o mais enojante mesmo é que esse discurso está sendo sustentado, e aí vamos lá, nosso chat apontou aqui também, esse discurso está sendo sustentado pelo nosso dinheiro. Já que você quer falar, Belinsky, sobre o dinheiro que sustenta o quê, né? O seu trabalho e essas merdas que você, desculpa o francês, mas né, todas essas coisas horrendas que ele está falando são sustentadas pelo nosso dinheiro, e em vez de estar trabalhando de acordo com o dinheiro que nós estamos pagando para que ele faça o seu trabalho, ele está aí afrontando estados inteiros do país, fazendo proposições completamente, como bem apontou, né, o podcast, inconstitucionais, xenófobas, preconceituosas de todos os tipos, e ainda achando que a gente é burro, dizendo não, mas eu não estava dizendo que pobre não deveria votar, eu estava dizendo que eles não têm poder de escolha. Não é isso que ele estava dizendo. Ninguém aqui é burro, todo mundo tem ouvido,
né, para ouvir o que você falou ali, e é exatamente disso que vive este tipo de parlamentar, que, de novo, é sustentado pelo dinheiro da população para trabalhar contra a população. Pois Né? ele fala tanto de porque esses pobres aí não têm capacidade de votar, etc. Escuta, estão sendo sustentados pelo Estado. Você também está sendo sustentado pelo Estado. Quer fazer esse discurso? Acho que vou defender aqui, já que é para ser absurdo, vamos ser absurdo. Todo parlamentar que defender isso deveria abrir mão do salário e da cota parlamentar. Exatamente. Se sustentar do seu próprio dinheiro. Pois é. E o que me pega é a covardia, Ana. A covardia de ficar sugerindo. Olha, eu já fiz muitas críticas aqui aos Três Irmãos, ao podcast Três Irmãos aqui. Aqui eu vou elogiar a atuação dele, porque ele fez a pergunta certa na hora certa ali, o rapaz do podcast. Fale o que você quer ouvir a tua análise. Fale. E aí o fato de que eles questiono dar espaço para esse tipo de pessoa no podcast, mas pelo menos pressionou o cara na hora certa. Não, eu concordo plenamente com você, assim, Sofia, essa pergunta nesse momento tinha que ter sido feita, que bom que foi feita, eu acho que não deveria mesmo dar espaço para o Bilinski falar essas atrocidades, mas entendo dado, essa pergunta tem que ser feita, e o fato de que o Bilinski não tem coragem de dar a resposta que ele insinua, já diz pra gente uma resposta numa pergunta muito antiga. Esse pessoal sabe que tá falando merda? Sabe que tá falando coisa errada? Sabe. Claro que sabe. Porque se não soubesse, teria mais coragem de falar. O fato de que ele só tem coragem de insinuar, não tem coragem de dizer, quer dizer que ele é covarde, não sustenta aquilo que ele fala, sabe que está falando besteira, sabe que está falando coisa errada, mas mesmo assim escolhe insinuar e incitar essas ideias nos seus apoiadores. No fundo, ele não está dizendo, mas ele está dizendo. Ele cria o sentido, ele leva a mensagem adiante, ele só não profere as palavras exatas, porque se esconde atrás de uma técnica covarde de comunicação para não ser responsabilizado por aquilo que faz, de novo, usando dinheiro público. Que ódio. Passando raiva no último corte do ano. É isso, Sofia, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana. Ficamos, chat. Voltamos em instantes apenas para dar tchau e desejando aí que no ano que vem a gente passe um pouco menos de raiva. Enfim, a gente se fala daqui a pouco. Vamos encerrar o corte. Beijo, gente. Voltamos em instantes.